Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui para mais uma leitura diária de nosso dia 298. Vamos ler os capítulos 14 e 16 do livro de Lucas. Amém? Agora a gente inicia. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua bondade. Que o Senhor esteja com as Tuas mãos estendidas sobre nós. Fala aos nossos corações nesta hora. O que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observaram-no atentamente. À frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. Jesus perguntou ao fariseu e aos peritos da lei: é permitido ou não curar no sábado? Eles, porém, ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus curou e mandou embora. Então ele lhes respondeu: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair em um poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? Eles nada puderam responder. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhe contou esta parábola. Quando alguém convidar para um banquete de casamento, não ocupe lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá: deu lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar os lugares menos importantes. Quando, porém, você for convidado, ocupe lugares menos importantes, de forma que, quando vier aquele que convidou, diga: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Então Jesus disse ao que o havia convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem os seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Quando, porém, der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Bem-aventurado será você, porque a estes não tem como retribuir, e a sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que comer no banquete do reino. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que tinham sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Eles, porém, começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Outro ainda disse: acabo de me casar. Não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa ficou irado e ordenou ao seu servo: vá rapidamente pelas praças e pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. O servo disse: o que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: vá pelas ruas e pelos caminhos e insista que entrem para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês que nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama pai e mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser reconstruir uma torre, não senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem zombarão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, não senta primeiro e pondera se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz.
Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar tudo o que possuir não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo e é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Capítulo 15. Todos os publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus para ouvi-lo. Contudo, os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Eu, quando a encontro, coloco-a alegremente nos ombros e vai. E, quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Ou qual a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Esta, quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Quero minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: Quantos empregados meu pai tem que tem comida e fartura e eu estou aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido de compaixão, correu, abraçou-o fortemente e ternamente o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Contudo, o pai disse aos servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e calçados nos pés. Tragam um novilho gordo e matem-no, vamos comer e festejar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho primogênito estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo, e este lhe respondeu: Seu irmão voltou e o seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho primogênito encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Olha, todos estes anos tenho-te servido e nunca desobedeci às tuas ordens. Entretanto, tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando, porém, volta para casa este teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. O pai lhe disse: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. No entanto, tínhamos que festejar a volta deste teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Capítulo 16. Jesus disse aos seus discípulos: O administrador de um homem rico foi acusado de desperdiçar os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: Que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: O meu senhor está me despedindo, o que farei? Não tenho força para cultivar a terra
e sinto vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer, para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em sua casa. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor e perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 batos de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir perguntou o segundo: e você, quanto deve? 100 coros de trigo, respondeu. E ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu com astúcia, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Por isso eu digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Rapaz, quem é fiel no pouco, nunca consegui entender isso direito. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Assim, se vocês não forem fiéis para lidar com as riquezas injustas, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: vocês são os que justificam aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. A lei e os profetas profetizaram até João. Desde então, o reino de Deus tem sido pregado e todos tentam entrar nele forçosamente. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Todo aquele que se divorciar da sua mulher e se casar com outra, comete adultério. E o homem que se casar com a divorciada, comete adultério. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante de seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas e Lázaro coisas más. Agora, porém, é ele consolado e você atormentado. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. E ele respondeu: Então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixe que ele os advirta a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse, se alguém entre os mortos for até eles, então se arrependerão. Abraão respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer que ainda ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Essa foi a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus nos permitir, estaremos aqui para mais uma leitura. E vamos assim até finalizarmos toda a Bíblia em um ano. Essa é a nossa meta, esse é o nosso plano. Amém? Em nome de Jesus, te vejo amanhã. Um abraço.